Vamos começar a estudar um pouquinho agora de reações orgânicas, né? Eu acho que um pré-requisito importante para essas aulas, para essas reações orgânicas, é você conhecer o mínimo de nomenclatura orgânica e das funções orgânicas, né? Então vamos começar com as reações orgânicas mais simples, que vão ser aqui as reações de substituição. Como o nome já diz, as reações de substituições são realizadas por meio de uma substituição. A gente tem aí um modelinho desse tipo de reação. A gente tem um composto orgânico, representado aí por um radical R, ligado a um hidrogênio, e a gente soma a esse composto um outro composto XY, por exemplo. O que vai acontecer na substituição? A gente vai trocar. Um dos hidrogênios do composto orgânico vai se juntar ao elemento X, ou ao grupo X, né? Enquanto o Y vai ficar sozinho e vai se ligar ao elemento, vai ocupar o lugar o que é originalmente ocupado pelo hidrogênio. Então a gente vê aí que o composto orgânico RH, somado com XY, se torna um composto RY mais HX. Né? Então vamos ver isso funcionar. O primeiro tipo de reação de substituição que a gente vai trabalhar é a reação de halogenação. Então vamos para um exemplo aí. A gente tem o etano, né, 2 carbonos, é um hidrocarboneto com 2 carbonos, só tem ligação simples, é o etano, somado ao cloro, né, gás cloro Cl2, tudo bem? Aí, o que vai acontecer? O hidrogênio em vermelho, ele vai sair da molécula de etano e vai se ligar com um dos átomos de cloro. Só que como um dos átomos de cloro vai se ligar a esse átomo de hidrogênio, o outro átomo de cloro vai ficar livre e vai ocupar o lugar que antes era ocupado pelo hidrogênio. Ou seja, um dos átomos de cloro vai trocar de lugar com um átomo de hidrogênio. Isso é uma substituição. Então, o que vai acontecer? No lugar do hidrogênio na molécula de etano, a gente vai ter um cloro. E no lugar de um dos cloros na molécula de Cl2, a gente vai ter um H. Então, a gente vai obter o cloro etano, né, que é um haleto orgânico, e HCl, ácido clorídrico. Então, essa é a reação de halogenação. É uma reação muito simples. É muito importante que vocês entendam bem esse processo. Eu vou tirar o hidrogênio da molécula orgânica e vou trocar pelo cloro, por um dos cloros da molécula de cloro que a gente tinha. Essa é a ideia principal envolvendo aí halogenação. Note que nesse caso, eu tinha 2 carbonos, né? E tanto faz o carbono que eu escolhesse, né, para trocar, tirar o hidrogênio do carbono e pôr o cloro, daria na mesma, porque eu só tenho 2 carbonos. Agora, esse próximo exemplo é uma cadeia fechada. Vamos lá. Eu tenho aí um benzeno, né, somado com cloro. Também é uma reação de halogenação. A gente diz que essas reações são de halogenação porque a gente está somando compostos da família dos halogênios, né, cloro, bromo, iodo, flúor, né, o famoso foram classificados Brasil e Itália. Então vamos lá. A gente tem aí o benzeno, né, que é essa cadeia aromática, com o cloro. O que vai acontecer? A gente vai pegar um dos hidrogênios do benzeno e vai tirar do benzeno e ligar com um dos cloros. O outro cloro vai ocupar o lugar que o hidrogênio ocupava. Simples assim. Então a gente vai obter essa seguinte configuração. Onde tinha um hidrogênio no benzeno, vai aparecer um cloro. Então a gente vai ter um cloro-benzeno. É um haleto orgânico chamado cloro-benzeno. A gente tem um cloro ligado ao benzeno. E o hidrogênio que saiu do benzeno vai se ligar ao HCl que sobra, formando ácido clorídrico. Novamente, é uma reação de halogenação, assim como aquela reação que a gente viu anteriormente. É a mesma ideia, e aqui tanto fazia o átomo de carbono, qual hidrogênio tirasse do benzeno, não faria diferença qual hidrogênio você tira, de qual átomo de carbono você tira o hidrogênio. Não faz diferença nenhuma nesse caso. Agora, vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado. Também a última halogenação aqui. A gente tem um propano. E agora, ao invés de somar com cloro, a gente vai somar com bromo. Bromo também é um halogênio. A gente poderia somar com flúor. A gente poderia somar com iodo também. Daria na mesma. Tá? Agora, reparem no seguinte. O propano tem 3 carbonos. No etano e no benzeno, no etano a gente tinha um carbono só. 2 carbonos só. Então, não fazia muita diferença qual carbono a gente escolhia. Né? Agora, 3 carbonos vai fazer uma diferença qual carbono a gente escolhe. Vamos ver isso? Imagina que eu escolho o carbono da ponta, o carbono 1, na nomenclatura. Né? Aí eu vou pegar e vou tirar um hidrogênio dele e vou pôr um bromo no lugar, como está mostrando o esquema aí. Fazendo isso, a gente obtém
a seguinte configuração. A gente obtém um bromo-propano. Né? Repara que no carbono da ponta, a gente tirou um H e colocou um Br, um bromo. E aí também, obviamente, é formado ácido bromídrico, que é o HBr. Para a gente fazer essa reação, a gente escolheu o átomo da ponta. Né? E aí fez a halogenação com o átomo da ponta. Mas a gente poderia muito bem ter escolhido o átomo do meio. Concordam? A gente poderia escolher o átomo do meio. Escolhendo o átomo do meio, a gente ia tirar um hidrogênio dele, ligar com o Br, e o Br que sobrasse a gente colocava no lugar desse hidrogênio que a gente tirou. Fazendo isso, a gente ia obter uma outra molécula. A gente ia obter o 2-bromopropano. Reparem que o 1-bromopropano e o 2-bromopropano são isômeros, né? Isômeros de posição. Mas isso é uma outra história. Reparem que são duas moléculas diferentes. A posição do Br nesse eleito orgânico é diferente. Agora eu pergunto, qual das duas é correta? As duas reações acontecem. Tá? Quando essa reação acontece com muita... Quando a gente faz a reação, não é só uma molécula de propano com uma molécula de bromo. São várias moléculas de propano com várias moléculas de bromo. E essa reação, e as duas reações acontecem. Tanto a formação de 1-bromopropano quanto a de 2-bromopropano. Mas existe uma reação que prevalece, que acontece mais. Como que eu sei qual das duas reações é a que acontece mais? Simples. Para a gente escolher o átomo de carbono em qual a gente vai fazer a halogenação, é só você olhar para o carbono que se liga a mais carbonos. Qual carbono se liga a mais carbonos? Um carbono do meio ou um carbono da ponta? É óbvio, né? O carbono do meio é um carbono secundário, porque ele se liga a dois outros carbonos. Enquanto o carbono da ponta é um carbono primário, porque ele só se liga a um carbono. Então o carbono do meio se liga a mais carbonos que os outros carbonos da ponta. Então, a reação que prevalece é a halogenação com o carbono do meio. Portanto, a resposta que a gente teria que dar seria a segunda que a gente deu aí. Seria o 2-bromopropano, porque a halogenação acontece no carbono do meio, porque esse carbono é o carbono que se liga a mais carbonos. Ele é o carbono secundário, no caso. Se tivesse um carbono terciário, esse seria o carbono em que aconteceria a halogenação, porque ele é o carbono que se liga a mais carbonos. Essa é a ideia básica que está por trás de tudo isso. Então a resposta correta da equação é essa aí. A gente tem o propano, né? Aí no caso não é nem propano, aí é o metilpropano, se ligando aí somado ao Br, e aí no carbono do meio, que é o carbono no caso terciário, né? Acontece a reação de halogenação. Reparem que essa não é a mesma equação, a mesma equação química, a mesma reação anterior, né? Aquela lá era o propano e aqui é o metilpropano. Mas a ideia é muito parecida. Se olha para o carbono que se liga a mais carbonos, tira o hidrogênio dele, põe um Br no lugar. Se fosse iodo, você colocaria o iodo. Se fosse flúor, você colocaria flúor. Se fosse cloro, você colocaria cloro. Para finalizar a ideia de halogenação, imagina que a gente tem a seguinte... a gente vai fazer a reação de halogenação do ciclopentano. Ciclopentano aí é uma cadeia fechada com 5 carbonos, né? Aí é uma cadeia fechada, não faz muita diferença qual carbono a gente escolha, porque todos os carbonos se ligam a 2 carbonos. Todos os carbonos aí são secundários. Então, tanto faz o carbono que a gente escolhe. Assim como no caso do benzeno, lá, tanto fazia o carbono que a gente escolhia. Então, eu vou escolher um carbono qualquer aí, né? Aí eu vou tirar um hidrogênio desse carbono e no lugar eu vou colocar o bromo. E aí a gente obtém o seguinte composto. A gente obtém o bromo, ciclopentano e, obviamente, ácido bromídrico também. Tá? Então, a ideia básica aqui é tirar um hidrogênio de um átomo de carbono e colocar um bromo, um cloro, um iodo, um flúor no lugar desse átomo, no lugar desse hidrogênio. Tá? A ideia básica é essa. E como que a gente sabe qual átomo de carbono escolher? A gente escolhe o átomo de carbono que se liga a mais carbonos. Tudo bem? Isso é halogenação. Agora, a gente vai falar de um outro tipo de reação de substituição que é análogo. É literalmente a mesma coisa, só muda os compostos, que é a nitração. Tá? É análogo à halogenação, é a mesma coisa. Só que aqui, ao invés de adicionar um halogênio, a gente vai adicionar ácido nítrico, HNO3. Tá? Só que a gente vai utilizar a seguinte forma, a gente vai usar a fórmula estrutural do ácido nítrico, que a gente quebra em OH e NO2, porque essa forma é muito útil para o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Imagina que eu quero fazer a reação de nitração do propano com o ácido nítrico. É o que acontece aí. O que eu vou fazer? Qual átomo de carbono eu vou escolher? Eu vou escolher o átomo de carbono que se liga a mais carbonos. No caso, é o carbono do meio.
Eu pego esse átomo de carbono e tiro um átomo de hidrogênio, e esse átomo de hidrogênio vai se ligar ao OH do ácido nítrico. Aí, o que sobra do ácido nítrico é o NO2. Esse NO2 vai ocupar o lugar que era do H. E aí a gente obtém a seguinte configuração. A gente vai ter o 2-nitropropano, que é o que a gente chama de nitrocomposto, porque a gente colocou um NO2 numa cadeia de carbonos, né? E o H que saiu do propano com o OH que saiu do ácido nítrico vão formar uma molécula de água. Então a gente tem aí a liberação de água e a formação do 2-nitropropano. Reparem que eu fiz a reação com o carbono do meio, porque ele é o carbono secundário que se liga a mais carbonos no caso. Tudo bem? Outro exemplo aí de nitração é o benzeno. O que vai acontecer? Você vai escolher um átomo de carbono do benzeno, vai tirar um hidrogênio desse átomo, esse hidrogênio vai se ligar ao OH, vai ficar livre um NO2, esse NO2 vai ocupar o lugar do átomo de hidrogênio que a gente tirou do benzeno. Fazendo isso, a gente vai obter os seguintes produtos. A gente vai obter o nitrobenzeno, né? Reparem que a gente tem um benzeno com um NO2 ligado a ele, e água, que é o H que saiu do benzeno, com o OH que saiu do ácido nítrico. Isso forma uma molécula de água. Então, nitração é só isso, é bem simples. Vamos resolver mais uma equação de mais uma reação de nitração. A gente tem agora o 2-metilpropano. E a gente, obviamente, está somando ele com o ácido nítrico. Então, vamos lá. A gente vai escolher o átomo de carbono que se liga a mais carbonos. É meio óbvio que esse átomo é o átomo do meio ali, né? Aquele carbono do meio, que é um carbono terciário. Ele se liga a 3 outros carbonos. Tudo bem? Então a gente vai pegar esse átomo de carbono, vai tirar o átomo de hidrogênio dele, esse átomo de hidrogênio vai ligar ao OH, vai formar água, e no lugar desse átomo que a gente tira, a gente põe o NO2. Dessa forma, a gente vai obter o 2-metil-2-nitropropano, 2-metil porque o metil está no segundo carbono, 2-nitropropano porque o NO2 está no segundo carbono, e a gente soma a água, né, a água que foi devido ao OH e o H. Tudo bem? Vamos agora falar de reação de sulfonação. A reação de sulfonação a gente soma ao composto o ácido sulfúrico. É a mesma coisa que a de nitração. A gente vai escolher um átomo de carbono, tirar o H, esse H vai se ligar ao OH e formar água, e o SO3H que sobra entra no lugar desse H. Então a gente tem aí um etano. No etano, tanto faz qual carbono a gente escolha, porque os dois carbonos são primários, né? Então a gente pega, tira um hidrogênio do átomo de etano, no lugar desse hidrogênio a gente coloca o SO3H, né? E esse átomo de hidrogênio vai se ligar ao OH formando água. Dessa forma, a gente vai obter o ácido etanosulfônico. Reparem que ele é a mesma coisa que o etano, só que eu tirei um hidrogênio e coloquei o SO3H. Né? E também vai ter a formação de água, que é o H que eu tirei do etano com o OH do ácido sulfúrico. É literalmente a mesma coisa que a nitração. Tá? É a mesma coisa, só muda o compostinho ali. Certo? Para fechar, vamos falar um pouquinho aí de reação de alquilação. Né? A reação de alquilação, eu vou somar, por exemplo, ao benzeno, o clorometano. O clorometano é um haleto orgânico. Como que essa reação vai acontecer? A gente vai pegar um átomo de hidrogênio do benzeno e vai ligar esse hidrogênio ao cloro. E aí vai sobrar um CH3 do clorometano. Esse CH3 vai se ligar ao benzeno. Então a gente vai tirar um átomo de hidrogênio e ligar com cloro, e o CH3 que ficou sozinho vai ocupar o lugar do hidrogênio. Então a gente tem aí a formação do metano-benzeno. No lugar do hidrogênio a gente colocou o metano, né, que é o CH3, e ácido clorídrico, porque a gente pegou o hidrogênio e ligou com o Cl. Então é um outro tipo de reação de substituição. Então basicamente as reações de substituição são: você vai tirar o hidrogênio do composto orgânico e vai substituir por alguma outra coisa. E esse hidrogênio vai se ligar com o que sobra do composto que você está somando. A ideia é muito simples. Você vai simplesmente trocar o hidrogênio, você vai substituir o hidrogênio, daí o nome por uma outra coisa, tá? Por um outro composto. Essa é a ideia básica de reações de substituição. Bom, a gente já falou das reações de substituição, então agora a gente vai falar um pouquinho aí das reações de adição. Tá? Então, como que são as reações de adição?
a gente vai ter alguma insaturação no nosso composto orgânico. O que significa insaturação? Significa que a gente vai ter alguma ligação dupla ou ligação tripla. Ou seja, a gente vai ter aquelas famosas ligações π entre os átomos de carbono. Então a gente vai ter alguma ligação dupla ou ligação tripla. Isso é o que a gente chama de insaturação na cadeia carbônica. E aí a gente vai adicionar um composto. Por exemplo, aí no esquema geral que eu coloquei aí, vai ser um composto AB. O que vai acontecer? A ligação dupla entre os carbonos, a insaturação, vai ser quebrada. E como o carbono precisa fazer 4 ligações, eu quebro uma das ligações dele, ele precisa se ligar a alguém. E aí um dos carbonos vai se ligar ao A, enquanto o outro carbono vai se ligar ao B. E aí a gente quebra essa insaturação e obtém um composto só. Por isso que a gente chama isso de adição. Então basicamente o que a gente vai fazer é quebrar uma ligação e no lugar dessa ligação, para cada carbono, colocar um compostinho, seja o A, seja o B. Tá? Então vamos começar com um exemplo bem simples, que é a hidrogenação. A gente tem aí, para começar, a reação do eteno, né, que é um composto, é uma cadeia com 2 carbonos e uma ligação dupla entre eles, eteno, somado ao hidrogênio, H2, gás hidrogênio. Né? Isso é a reação de hidrogenação, a gente soma H2. O que vai acontecer? A gente vai romper a ligação, uma das ligações entre os carbonos, e para cada carbono a gente vai jogar o hidrogênio, porque né, cada carbono faz 4 ligações. Na hora que eu rompo uma dessas ligações, o carbono precisa se ligar a mais alguém. Ele vai se ligar a quem? Cada carbono vai se ligar ao hidrogênio do H2. Dessa forma, além dos 2 hidrogênios que cada carbono tinha, cada carbono vai ganhar mais um hidrogênio e vai ficar com 3 hidrogênios. Então a gente vai sair do eteno e vai obter o etano. Né? O que a gente fez? A gente saiu de um composto com ligação dupla e obteve um composto com ligação simples. Então a gente quebrou a insaturação. Isso foi uma reação de hidrogenação. A gente saiu do eteno e chegou no etano. O próximo exemplo, a gente vai partir do etino. O etino é um composto com 2 carbonos e uma ligação tripla entre esses carbonos. Então aí o etino. E aí a gente vai fazer 2 reações. Uma reação eu somo uma molécula de H2, enquanto na outra reação eu somo 2 moléculas de H2. Vamos fazer, quando a gente soma uma molécula, a gente diz que a hidrogenação é parcial. Quando a gente soma 2, a gente fala que a hidrogenação é total. Gente, não precisa ficar decorando esses nomes, halogenação, sulfonação, nitração, hidrogenação, esse monte de coisa. Não precisa ficar decorando esses nomes, tá? É só para dar uma guiada em vocês, mas o que importa mesmo é saber montar as reações. Se eu adiciono só uma molécula de H2, eu só vou quebrar uma das ligações do etino. Se eu quebro uma das ligações do etino, eu fico com 2 ligações. Então, a molécula resultante vai ser o eteno. Eu vou jogar um hidrogênio em cada carbono, vai ficar com 2 hidrogênios em cada carbono e uma ligação dupla entre eles, eteno. Agora, se eu adiciono 2 moléculas de hidrogênio, para cada molécula de H2 que eu coloco, eu quebro uma ligação. Como eu estou colocando 2, eu vou quebrar 2 ligações. Se eu tinha 3 ligações e eu vou quebrar 2 ligações, eu vou ficar com uma ligação. Assim, se eu faço a hidrogenação total do etino adicionando 2 moléculas de H2, eu parto do etino e obtenho o etano, uma ligação simples, que é a molécula de etano, 2 carbonos, ligação simples, 3 hidrogênios para cada carbono. É muito simples a ideia, né? Se eu tiver só uma molécula de H2, eu vou quebrar uma ligação. Se eu tiver 2 moléculas de H2, eu vou quebrar 2 ligações e distribuir esses hidrogênios nos carbonos. Tudo bem? É muito simples, hidrogenação é bem fácil. Agora, vamos resolver uma reação de adição de halogenação. Gente, muito cuidado para não confundir a halogenação da adição com a halogenação da substituição. Na substituição, a gente tirava um hidrogênio e colocava um halogênio. Aqui, a gente vai quebrar uma ligação e colocar um halogênio em cada carbono que a gente quebrou a ligação. Então, o que vai ter? A gente tem, por exemplo, a reação do propeno. Né? Propeno é um composto com 3 carbonos e uma ligação dupla. A gente vai quebrar essa ligação dupla e colocar um cloro em cada carbono, porque a gente está reagindo o propeno com cloro, Cl2. Então, a gente vai quebrar a ligação, né? Uma das ligações entre os carbonos, e vai distribuir um cloro para cada carbono. Como eu vou ter um cloro em cada carbono. Assim, a gente vai ter
uma cadeia com 3 carbonos, só ligação simples, e em 2 desses carbonos a gente vai ter cloros. Isso é um haleto orgânico, e o nome desse haleto orgânico é 1,2, porque eu tenho cloro no carbono 1 e no carbono 2, então fica 1,2 dicloro, propano, porque a cadeia de carbono só tem ligação simples. Novamente, o que a gente fez foi quebrar uma ligação dupla, transformando ela numa ligação simples. É isso que a reação de adição faz, ela quebra ligações. Agora, vamos fazer a halogenação do propino. Propino é uma cadeia com 3 carbonos e uma ligação tripla entre 2 desses carbonos. Então eu vou pegar o propino e vou somar com uma molécula de Cl2. Uma molécula só. Se eu estou somando com uma molécula, eu só quebro uma ligação. Então eu vou quebrar uma das 3 ligações entre os carbonos e distribuir um Cl, um cloro, para cada carbono. Dessa forma, a gente vai obter o 1,2 dicloropenteno, né? Porque a gente tinha penteno não, propeno, está escrito errado aí, está escrito penteno, mas é propeno, porque são 3 carbonos só, obviamente. Tá? Então 1,2 dicloropenteno. Agora, se eu pego, a ideia aqui é que eu quebrei uma ligação do propino e coloquei um cloro em cada um. Agora, vamos fazer a adição. Então essa é a fórmula básica aí de halogenação. A gente quebra uma ligação e distribui, no caso, os cloros, né? Vamos resolver agora um exemplo que é a adição de HX. Então a gente já fez a adição de H2 e a gente já fez a adição aí de Cl2, Br2 e aí vai. Agora vamos fazer a adição de HX. Eu tenho aí um composto, que no caso é um propeno, tá? E eu vou somar a esse propeno um ácido clorídrico. Então o que vai acontecer? Eu vou quebrar a ligação dupla entre os carbonos. Eu vou quebrar uma das ligações do propeno. Certo? Só que aí, o que eu faço? Eu vou ter que distribuir o H e o Cl nos átomos de carbono. Agora, como eu vou fazer isso? Como eu sei para qual átomo vai o H e para qual átomo vai o Cl? Existe uma regrinha chamada regra de Markovnikov. Né? Nome bonito, russo, Markovnikov. A regra diz o seguinte: o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Então, dos 2 carbonos, um deles vai ter mais hidrogênio. Para esse carbono que tem mais hidrogênio, você vai jogar o hidrogênio. E para o outro, você vai jogar o cloro. Então, vamos olhar. O propeno, eu quebrei a ligação. E aí, o carbono da ponta tem 2 hidrogênios, enquanto o carbono do meio tem 1 hidrogênio. Então, eu vou jogar o H no carbono mais hidrogenado. É o carbono da ponta, que tem 2 hidrogênios. E o Cl vai para o carbono do meio. Então, isso que a regra de Markovnikov diz. Então, a gente pega, joga o H para o carbono da ponta, que ele tem mais hidrogênios, e o carbono do meio fica com o Cl. Dessa forma, a gente vai obter o 2-cloropropano, porque vai ter um cloro no segundo carbono, e vai ser uma cadeia com 3 carbonos, então propano, 2-cloropropano. Então, resumindo a regra de Markovnikov, quando você, por exemplo, no primeiro exemplo, a gente estava somando H2. Como eu estava somando H2, eu vou distribuir um H para um carbono e um H para o outro. Não faz diferença, né, quem eu distribuo para quem. Quando eu tinha o Cl2, também não fazia diferença, porque é Cl para um, Cl para outro. Agora, aqui que eu estou somando HCl, faz toda a diferença. Porque, para onde eu coloco o H e para onde eu coloco o Cl? Resumindo a regra de Markovnikov, o hidrogênio, o H, vai sempre para o carbono mais hidrogenado. Vai sempre para aquele carbono que tem mais hidrogênios. Tudo bem? Vale uma ressalva que existe uma exceção à regra de Markovnikov. Quando a reação acontece na presença de peróxidos, a regra de Markovnikov é invertida. Aí o H vai para o carbono menos hidrogenado. Mas isso só acontece se a reação ocorrer na presença de peróxidos. Se a questão não falar nada disso, aplique a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Tudo bem? Então vamos aí ver uma outra aplicação da regra de Markovnikov. Eu tenho o propino, 3 carbonos, ligação tripla entre carbonos. E eu vou adicionar a eles o ácido bromídrico, o HBr. O que eu faço? Eu estou adicionando uma molécula de HBr. Então eu só consigo quebrar uma ligação do propino. Quebrando uma ligação, eu posso distribuir o H e o Br nos carbonos. Note que o carbono da ponta tem um hidrogênio, enquanto o carbono do meio não tem nenhum. Então o carbono mais hidrogenado é o carbono da ponta. Então eu vou jogar o H no carbono da ponta e o Br no carbono do meio. Eu estou usando aí a regra de Markovnikov.
Fazendo isso, eu obtenho o 2-bromo-propeno. Bromo no carbono 2 e eu tenho um propeno, porque eu tenho uma ligação dupla. Agora imagina que eu pegue esse 2-bromo-propeno e some a ele mais um HBr. Aí o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a ligação do propeno, né? Vou distribuir o Br para o carbono do meio, o H para o carbono da ponta, e eu vou ter o 2,2 de bromo propano. Né? Dá para a gente ver a reação aí. Então, quando eu somo um HBr, eu quebro uma ligação. Então, eu saio de propino para propeno. Na hora que eu somo mais um HBr, eu quebro a outra ligação. Aí eu saio de propeno para propano. Tá? É aquela ideia que eu já falei de transformar de ino para eno para ano. Tudo bem? Vamos agora falar de hidratação. A gente já falou então de somar H2, somar Cl2, Br2, somar HCl, HBr. Agora a gente vai falar de hidratação. Hidratação é somar H2O, é somar água. Tudo bem? Eu escrevo água aí na forma HOH. Sabe? Então o que vai acontecer? Imagina que a gente tem aí o eteno, tem uma ligação dupla. Eu vou quebrar essa ligação do eteno e vou jogar o H para um carbono e o OH para outro carbono. Então vai ficar aí o etanol, né? Porque eu vou ter H, dois carbonos, ligação simples, e um dos carbonos vai ter um OH. Então, como eu vou ter aí um OH ligado a um carbono, isso aí caracteriza um álcool. Então vai ser aí o etanol. Então se eu pego o eteno e faço a hidratação do eteno, eu obtenho o etanol. Se eu somo água ao eteno, eu obtenho etanol. Resumindo, a gente quebra a ligação dupla e joga o H para um carbono e o OH para o outro. Como eu sei para qual carbono vai o H e para qual carbono vai o OH, aplica a regra de Markov-Nikov. O H vai para o carbono mais hidrogenado. No caso, não faz diferença nenhuma aí no exemplo do eteno. Agora, nesse próximo exemplo, vai fazer diferença, tá? Eu vou fazer agora a hidratação do 2-metilpropeno. Então, eu tenho aí o 2-metilpropeno, que é uma cadeia de 3 carbonos com uma ligação dupla, com uma ramificação no carbono 2, que é um metil, né? E eu vou somar isso água. Vou somar água, o HOH. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a ligação dupla e vou distribuir o H para o carbono mais hidrogenado, que é o carbono da ponta, e o OH para o carbono menos hidrogenado, que é o carbono do meio. De novo, regra de Markov-Nikov. Como ele não falou nada de peróxidos, você aplica a regra de Markov-Nikov à vontade. Se ele falasse alguma coisa de peróxido, você aplicava a regra de Markov-Nikov ao contrário. Tudo bem? Então, o H vai para o carbono mais hidrogenado, que é o da ponta, e o OH vai para o carbono menos hidrogenado, que é o do meio. Dessa forma, a gente vai ter então aí o 2-metilpropanol, porque ele vai ter o OH ligado no carbono do meio, que é o segundo carbono, então fica 2-propanol, e a gente tem um 2-metil aí, porque tem uma ramificação no carbono do meio. Então fica 2-metil-2-propanol. Então isso é o resultado da hidratação do 2-metilpropeno. Agora, vamos fazer uma reação um pouquinho diferente. Eu tenho aí o ciclopentano. O ciclopentano é uma cadeia fechada, só tem ligação simples. Ora, se só tem ligação simples, como que eu vou quebrar a ligação? Eu vou adicionar um H2. Ora, para adicionar o H2, eu preciso quebrar uma ligação. Mas como que eu vou quebrar uma ligação? Só tem ligação simples? Ora, eu posso quebrar uma ligação simples. E aí, o que eu faço quando eu quebro uma ligação simples de uma cadeia fechada? Eu abro essa cadeia. A cadeia fica aberta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar uma ligação do ciclopentano e vou colocar um hidrogênio em cada carbono que eu quebrei. Isso vai dar origem ao pentano, uma cadeia aberta. Eu vou abrir a cadeia. Eu tinha um ciclopentano, eu quebro uma ligação e aí eu obtenho uma cadeia aberta, que é o pentano. Reparem que no carbono em que eu tinha o raio verde, eu coloquei um hidrogênio. É o carbono de uma ponta, da cadeia aberta do pentano. E no outro carbono, que é o carbono que eu tinha colocado a estrelinha amarela, eu vou colocar um hidrogênio. Reparem que ele está na outra ponta da cadeia, porque você abre a cadeia. Se tiver uma cadeia fechada, você quebra uma ligação, você corta ela e abre. E aí você tem o pentano. Então, se eu tenho uma cadeia fechada, só com ligação simples, uma cadeia saturada, tipo um ciclopentano, e você faz uma reação de adição, você obtém uma cadeia aberta. Isso é uma coisa muito interessante. Só que cuidado para não confundir. Ali a reação que a gente fez foi do ciclopentano. Agora vamos fazer a reação do ciclopenteno. Né? Repare que o ciclopenteno também é um ciclo com 5 carbonos e tem uma ligação dupla. Agora eu vou fazer a adição de HBr. Ao invés de quebrar uma ligação simples, agora, como eu tenho uma ligação dupla, eu vou quebrar a ligação
dupla. Então a gente vai pegar a ligação dupla entre os dois carbonos e quebrar. E jogar o H para um carbono e o Br para o outro. Como os dois carbonos têm o mesmo número de hidrogênios, aí nem precisa pensar em quem é mais hidrogenado, não sei, não precisa pensar nisso. Joga o H para um e o Br para o outro. Fazendo isso, a gente vai obter aí um ciclo com 5 carbonos, só ligação simples, e o Br ligado a um dos carbonos. Isso é o bromo ciclo pentano. Então é muito importante tomar cuidado. Se não tiver ligação dupla no ciclo, você vai quebrar o ciclo. Você vai quebrar uma das ligações simples e vai transformar isso numa cadeia aberta. Agora, se o ciclo tiver uma ligação dupla, você quebra essa ligação dupla do ciclo. É assim que funciona, tá? Resumindo, reação de adição, você vai ter uma ligação dupla, você vai quebrar, ou tripla, você vai quebrar essa ligação e adicionar os elementos nesses carbonos que você quebrou a ligação. É simples assim, e sempre lembrar da regra de Markovnikov, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Se ele não mencionar peróxidos, você usa a regra de Markovnikov à vontade. Se ele falar que a reação acontece na presença de peróxidos, você inverte a regra de Markovnikov. Tudo bem? Então é isso de reações de adição. Bom, vamos encerrar então o estudo das reações orgânicas, das reações orgânicas mais básicas, aí estudando reações que envolvem a presença do oxigênio. Essas duas reações são a ozonólise e a oxidação enérgica. Em ambas essas reações, a gente vai ter um alqueno. Alquenos são aqueles compostos de cadeia aberta com uma ligação dupla no meio da cadeia. Então, esses são os alquenos. A primeira reação que a gente vai estudar é a reação de ozonólise. Essa reação acontece na presença de ozônio, como o nome já diz, ozonólise, e água. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. A gente tem aí um esquema, um modelo desse tipo de reação. O alqueno, percebam aí uma cadeia carbônica ramificada com uma ligação dupla lá no meio, vai ser somado a ozônio, O3, e água. Aí o que vai acontecer? A ligação dupla vai ser quebrada, mas não é só a ligação dupla que é quebrada, a gente vai quebrar as duas ligações. A gente vai romper totalmente essas duas ligações e separar duas cadeias de carbono. A gente vai separar totalmente duas cadeias de carbono, a gente vai fazer uma cisão nessa molécula, nesse alqueno. A gente vai romper a molécula em duas. E aí, em cada átomo de carbono que a gente rompeu, a gente vai adicionar um dos oxigênios do ozônio. Então a gente vai pegar uma parte desse alqueno que a gente rompe e vai colocar o oxigênio. Isso vai dar origem a um aldeído, Reparem, dupla O na ponta. Quando a gente tem uma dupla O na ponta da cadeia carbônica, isso forma um aldeído. E o outro oxigênio vai entrar o outro oxigênio vai entrar no outro carbono, que vai ser um carbono no meio da cadeia. Quando a gente tem uma ligação dupla com oxigênio, um oxigênio ligado no meio da cadeia, isso dá origem ao que a gente chama de cetona. É uma função orgânica cetona. Só que a gente tinha 3 oxigênios, O3, O que aconteceu? A gente botou um para dar origem ao aldeído, outro para dar origem à cetona, e o que a gente faz com o outro oxigênio? O outro oxigênio a gente junta com a água, que foi adicionada no processo, A água já tem um oxigênio, a gente junta com mais um oxigênio, fica H2O2, a gente chama isso de água oxigenada, porque tem aí um oxigênio a mais do que a água. Então essa é a reação de ozonólise. A gente vai ter um alqueno, a gente vai quebrar essa ligação dupla e vai dar origem a aldeído, cetona e H2O2. E como que a gente dá origem a aldeído e cetona? Adicionando oxigênios. Então vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver vai ser a ozonólise do 2-metil-2-buteno. Note que a gente tem aí uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Essa cadeia tem uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3 e tem uma ramificação do tipo metil no segundo carbono. Então é um 2-metil-buteno. E a gente vai fazer aí a reação de ozonólise desse composto. O que vai acontecer? A gente vai primeiro romper a ligação entre os carbonos do meio, a gente vai romper a ligação dupla, a gente vai fazer uma cisão na molécula e vai quebrar essa molécula em duas. Aí um dos óxidos, na parte da esquerda da molécula, repara que a gente tem aí só 2 carbonos. E o que vai acontecer? Um oxigênio vai se ligar ao carbono que quebrou a ligação, dando origem a um etanal, a um aldeído, porque a gente vai ter aí 2 carbonos com uma ligação dupla, uma dupla O na ponta. Isso dá origem a um aldeído, como são 2 carbonos, a gente tem aí um etanal, a nomenclatura do aldeído termina com al, certo? Agora, para a parte da direita da molécula que a gente quebrou, a gente vai colocar a dupla O no carbono do meio. A gente vai ter 3 carbonos e vai colocar a dupla O no carbono do meio. Isso vai dar origem a uma cetona. Essa cetona
vai se chamar propanona, porque a gente tem 3 carbonos. Perceba que quando eu não tinha ramificação, a parte do composto que não tinha ramificação deu origem ao etanal, porque a dupla O fica na ponta. Enquanto a parte que tinha ramificação deu origem à propanona, deu origem a uma cetona, porque a dupla O está num carbono do meio. Dupla O na ponta, aldeído, final al. Dupla O no meio, cetona, final ona. Tudo bem? Então é assim que a gente determina se vai dar um aldeído ou se vai dar uma cetona. A gente analisa aí se tem ramificação ou não na parte que a gente quer. Então vamos para mais um exemplo. Agora a gente vai fazer a ozonólise do 2-metil-2-penteno. Então vamos lá. Reparem que a gente tem uma cadeia de 5 carbonos. No segundo carbono a gente tem uma ramificação metil. E a gente tem uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Por isso 2-penteno. Tudo bem? A gente vai fazer então aí a ozonólise do 2-metil-2-penteno. A primeira coisa que a gente faz é quebrar essa ligação que tem. A gente vai fazer uma cisão da molécula. A gente vai ter 2 moléculas. Percebam que a parte da esquerda dessa molécula tem uma ramificação. Significa que essa parte vai dar origem à propanona, né? Porque a gente vai ter aí a dupla O vai entrar no carbono do meio. Como a gente vai ter aí 3 carbonos, isso vai dar origem à propanona. Agora, se a gente olhar do outro lado, do lado direito, a gente tem 3 carbonos, mas não tem ramificação desse lado. Significa que a dupla O vai entrar no carbono da ponta. Se a dupla O entra no carbono da ponta, isso dá origem a um aldeído. Significa, então, que a gente vai ter um propanal, porque a gente tem 3 carbonos, então fica propanal. E, obviamente, tem a formação também da água oxigenada, que acontece em toda ozonólise. Então, a ozonólise do 2-metil-2-penteno deu origem ao propanal, a propanona e também a água oxigenada H2O2. Lembra sempre, onde tem o lado que tem ramificação vai dar origem a uma cetona, porque a dupla O vai estar no meio. O lado que não tem ramificação vai dar origem a um aldeído, porque a dupla O fica na ponta. Aldeído final al, cetona final ona. Agora vamos pegar um exemplo aí do buteno. O buteno não tem ramificação nenhuma. No caso aí é o 2-buteno, né? Porque a gente tem a ligação dupla tá entre os carbonos 2 e 3. Então a gente tem aí o 2-buteno. Reparem que não tem ramificação. Se não tem ramificação, eu devo ganhar aí 2 aldeídos, né? Mas vamos ver isso com calma. A primeira coisa que a gente faz é romper essa ligação. Então a gente vai romper a ligação dupla, a gente vai romper a ligação do buteno e vai fazer uma cisão da molécula, obtendo, né, quebrando em 2 partes. Note que eu pego nas 2 partes, eu vou colocar, nos 2 carbonos que eu rompi, eu vou colocar a dupla O. Repare que eu vou ter 2 moléculas idênticas, né? Porque nos 2 casos eu vou colocar uma dupla O na ponta da cadeia, porque nenhuma tem ramificação. Significa que eu vou obter 2 moléculas de etanal, 2 aldeídos idênticos, né? Porque eu vou colocar dupla O de um lado, dupla O do outro, os 2 lados vão ter 2 carbonos, as dupla Os vão estar nas pontas, então eu vou dar origem a etanal, 2 aldeídos, 2 etanal, né? Então, nesse exemplo, a gente não tem a formação de cetona, porque nenhum dos lados nenhuma das partes do composto tinha ramificação. Então, na hora que a gente faz a ozonólise, a gente vai pôr dupla O nas pontas, porque não tem ramificação. Então, os carbonos que a gente rompe são carbonos de ponta. E isso vai dar origem a aldeídos. Se a gente tivesse ramificação em um dos lados, isso daria origem a cetonas. Se a gente tivesse ramificação nos 2 lados, isso daria origem a 2 cetonas, né? Então é importante a gente ter bem essa ideia, que ou a gente pode obter aldeído, ou a gente pode obter cetona, e pode acontecer da gente obter 2 aldeídos, 2 cetonas ou um de cada. O próximo exemplo vai ilustrar isso. A gente tem um 2,3 dimetil 2-buteno. A gente tem então aí um buteno, né, ligação 4 carbonos, ligação dupla no meio. E a gente tem aí uma ramificação do tipo metil no carbono 2 e uma no carbono 3. Reparem que agora a gente tem 2 ramificações. Na hora que a gente quebrar essa molécula, fazer a cisão da molécula, e colocar dupla O nos carbonos que a gente rompeu, a gente vai colocar dupla O em carbonos do meio. Então a gente vai dar origem a 2 cetonas, porque a gente vai colocar dupla O no carbono do meio, porque elas têm ramificações. Nesse caso, porque as partes têm ramificações, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Nos 2 casos, eu vou ter 3 carbonos de um lado, 3 carbonos do outro. E eu vou colocar uma dupla O no meio. Significa que eu vou obter propanona de um lado e propanona do outro. Ou seja, eu vou obter 2 propanonas.
continuam sendo cetonas, mas são duas propanonas, elas são idênticas. Tá? E obviamente também vai ter a liberação de H2O2. Então, quando a gente faz a ozonólise, pode dar aldeído e cetona, pode só dar aldeído, quando a dupla O fica na ponta, ou pode dar só cetona, quando a dupla O fica no meio. Tudo bem? Então isso é reações de ozonólise. Bom, vamos então agora para o nosso último tipo de reação, que é a oxidação enérgica. Como que acontece a oxidação enérgica? De novo, a gente vai ter um alqueno. Alqueno, cadeia aberta, ligação dupla, pode ter ramificações. Né? E aí o que vai acontecer? A gente vai de novo romper essa ligação dupla e vai adicionar oxigênios. A diferença é que, enquanto na ozonólise a gente obtinha aldeído e cetona, agora nós vamos obter ácido carboxílico e cetona. Por quê? Quando tiver ramificação, a gente vai botar uma dupla O num carbono que vai estar no meio, isso vai dar origem à cetona. Agora, quando o lado não tiver ramificação, a gente vai colocar uma dupla O no carbono, só que além disso a gente vai colocar um oxigênio no hidrogênio livre. Então a gente vai ficar com dupla O, OH. Isso dá origem ao que a gente chama de ácido carboxílico. Então vamos ver o que acontece num exemplo prático. A gente tem aí o 2-metil-2-buteno. Então a gente tem aí o buteno, né? 2-buteno, ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. E o 2-metil indica que tem uma ramificação do tipo metil no segundo carbono. O que a gente vai fazer? A gente vai quebrar a ligação entre os carbonos. É a primeira coisa, a gente vai quebrar essa ligação. O que vai acontecer? A parte da esquerda tem ramificação. Então a gente vai pôr uma dupla O num carbono do meio. Isso vai dar origem à propanona. Tudo bem? Agora, na outra parte não tem ramificação. Se fosse a ozonólise que a gente estava fazendo, ia dar origem ao etanol, a um aldeído. Né? Porém agora, além de colocar a dupla O, a gente vai botar um oxigênio junto com o H, dando origem àquele OH que a gente está vendo ali. Então, ao invés de formar um aldeído, vai formar um ácido carboxílico. Nesse caso, a gente diz que é o ácido etanóico, porque tem 2 carbonos, né? Nomenclatura de ácido carboxílico. Esse ácido etanóico tem propriedades, né? Ele é o ácido que aparece no vinagre, por exemplo. Tudo bem? Então, e nesse caso não tem a formação de H2O2, porque essa reação não acontece na presença de água. Tudo bem? Então, resumindo, a gente quebra a ligação e onde tem ramificação vira cetona, onde não tem vai virar ácido carboxílico. Essa é a diferença da oxidação enérgica para a ozonólise. Na ozonólise formava aldeído, aqui na oxidação vai formar ácido carboxílico. Então vamos para mais um exemplo. A gente tem agora o 2-buteno. Então não tem ramificação. Se não tem ramificação, a tendência é que se forme ácido carboxílico, né? Porque quando tem ramificação, vai dar origem a cetona, quando não tem, deve se formar ácido carboxílico. Então vamos lá, a gente vai romper a ligação dupla, dividir em 2 partes, e vai formar então, a gente vai colocar uma dupla O no carbono, no hidrogênio a gente vai juntar um oxigênio, então vai ficar aí dupla O, OH, isso dá origem ao ácido carboxílico. Cada parte tem 2 carbonos, então a gente vai ter a formação aí de 2 ácidos carboxílicos idênticos, que é o ácido etanóico, porque são 2 carbonos. Tudo bem? Repito, não teve formação de cetona dessa vez, porque não havia ramificação na cadeia. Tudo bem? Vamos agora ver um caso que tem ramificação. 2,3 dimetil 2-penteno. Então a gente tem aí uma cadeia com 5 carbonos, uma ligação dupla e 2 ramificações nos carbonos 2 e 3. Por isso 2,3 dimetil 2-penteno. Vamos ver o que acontece? Eu vou romper essa ligação. E aí eu vou ter 2 partes. Nas 2 partes a gente vai ter ramificação. Significa que quando eu colocar a dupla O vai entrar no meio da cadeia e não na ponta. Como ela vai entrar no meio, isso vai dar origem a uma cetona. Nos 2 casos, nos 2 lados a gente vai ter cetonas. Uma das partes vai ter 3 carbonos com dupla O no meio. Isso a gente chama essa cetona de propanona, porque ela tem 3 carbonos. Enquanto a outra parte vai dar origem a uma cetona com 4 carbonos e dupla O lá no meio. Então a gente chama essa cetona de butanona, porque ela tem 4 carbonos. Então quando a gente faz a oxidação enérgica do 2,3 dimetil 2-penteno, a gente obtém aí a propanona e a butanona. Tudo bem? Então agora vamos terminar com um último exemplo, né, de oxidação enérgica. A gente tem o propeno. Propeno, 3 carbonos só, e uma ligação dupla aí entre 2 carbonos. Propeno, só isso. Vamos lá. A gente vai romper essa ligação dupla,
né? Reparem que a parte da esquerda da molécula tem 2 carbonos, enquanto a parte da direita tem 1. Isso aqui vai ser uma exceção, tá? É muito importante vocês prestarem atenção nessa exceção. Na parte da esquerda, a gente não tem ramificação. Significa que a gente vai obter um ácido carboxílico. A gente vai pôr uma dupla O e um OH. Então a gente vai ter a origem aí do que a gente chama ácido etanóico. Tudo bem? Reparem que eu ainda não coloquei a outra parte. O que vai ser a outra parte? Note uma coisa. Eu tenho um carbono, 2 hidrogênios. Né? Tenho carbonos e hidrogênios. E eu vou juntar isso com oxigênio. Vai ser muito difícil a gente obter aí um ácido carboxílico, alguma coisa assim. Então, é uma exceção, gente. É uma exceção. Quando você tem um carbono só de um lado da ligação dupla, esse carbono, na hora que a gente faz oxidação enérgica, vai dar origem a CO2 e água. Quando a gente tem um carbono de um lado da ligação dupla, apenas um carbono, esse carbono vai dar origem a CO2, gás carbônico e água. É a única exceção da oxidação enérgica. Tudo bem? Então, resumindo, oxidação enérgica. Na ozonólise, se não tem ramificação, dá origem a um aldeído, final al, dupla O na ponta. Se tem ramificação, vai dar origem a uma cetona, dupla O no meio. Oxidação enérgica. Se não tem ramificação, vai dar origem a um ácido carboxílico, dupla O, OH. Se tem ramificação, vai dar origem a uma cetona, dupla O no meio. Exceção. A exceção é quando a gente tem um carbono só do lado da ligação dupla. De um dos lados da ligação dupla. Nesse caso, na oxidação enérgica, vai ter a formação de CO2 e água. É muito importante vocês treinarem muito esses exercícios, fazerem várias reações, praticarem bastante, porque não é difícil, mas é complicado. Vocês precisam treinar para se acostumar com isso, mas não é complicado. Dá para aprender com tranquilidade.